Irmãos, nós lemos o trecho da palavra do Senhor, o capítulo de número 13. E eu acredito que nós estamos numa das passagens mais importantes da Bíblia. Pouco falada, mas muito importante. É comum a gente ouvir falar do capítulo 13 em casamentos, noivados, talvez bodas de prata e por assim vai, né? Eu mesmo já tive oportunidade de fazer cerimônia. Eu usei essa passagem, mas para me referir ao capítulo de número 12, né? Porque se nós formos observar, o apóstolo Paulo ele trata dos dons espirituais no capítulo 12, e ele é como se fosse ele dá uma parada no capítulo de número 13, como se fosse um parêntese. Ele fala da questão do amor, depois ele retoma novamente no capítulo de número 14, falando sobre os dons. E nós sabemos que essa passagem não tem nada a ver com casamento, não tem nada a ver com noivado, não tem nada a ver com boda de prata, não tem nada a ver com relacionamento conjugal, não tem nada a ver com isso, nada a ver. Paulo, ele trata de um assunto muito importante, e a igreja, essa igreja de Corinto, era uma igreja complicada, era uma igreja que tinha facções dentro dela, tinha pessoas que preferia um grupo preferia determinada pessoa, outro grupo preferia determinada outras pessoas. Logo no capítulo de número 1, Paulo ele inicia a carta dizendo que ele foi comunicado pela família de Clói, ou seja, um membro da igreja relatou todos os problemas para o apóstolo Paulo, do que a igreja tinha, de como a igreja estava se comportando, né? Era uma igreja que tinha praticamente todos os dons, e havia uma disputa muito grande no meio desse povo. E eu lembro, isso daí há uns 30 anos atrás, mais ou menos, 31 anos atrás, eu me lembro que um pastor, ao qual era o meu pastor na ocasião, ele iniciou uma série de estudos na igreja dessa carta. Há 30 anos atrás, ele falava de problemas que algumas igrejas tinham, ou no cuidado para nós não termos os mesmos problemas que essa igreja tinha na época. E como eles tinham muitos problemas, né? Eles tinham desde o irmão levar o outro na justiça, o enteado, vamos assim dizer, tendo relações com a sua madrasta, e por assim era mais ou menos o contexto da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Além disso, Paulo não era aceito por todos, por alguns só, outros não gostavam muito de Paulo. Enfim, Paulo tinha um problema muito grande para ele resolver. E então ele escreve essa passagem, esse capítulo de número 13, que coincidentemente tem 13 versículos, justamente para tratar com os problemas que aquela igreja tinha. Paulo, ele passa a ilustrar a natureza do amor,
ou mostrar como ele é exemplificado. Suas ilustrações são todas tiradas de seu efeito na regulação da nossa conduta em relação aos outros ou em contato com eles. A razão pela qual fez uso dessa ilustração, uma vez de sua natureza evidenciada em relação a Deus, foi provavelmente porque especialmente necessário que entendesse de que maneira ela deveria se manifestar. Havia contendas e disputas entre eles, facções. Claro que havia suspeitas e havia ciúmes, dureza de coração, havia discriminação, havia egoísmo, havia inveja, havia orgulho, e todos inconsistentes com o amor. Ou seja, tudo o que eles faziam era inconsistente com o amor. O apóstolo Paulo escreve no capítulo 11, dando instruções acerca da ceia, porque nem a ceia eles respeitavam, nem a ceia. Então Paulo, ele diz no capítulo de número 11, depois você pode ler na tua casa, que as reuniões que eles faziam mais mal do que bem. Porque a igreja era composta de várias classes de pessoas, desde o mais rico até o mais pobre. Corinto era uma cidade portuária, mais ou menos 500 mil de habitantes, mais ou menos. Ela era conhecida também pelo seu templo de Afrodite, que eram prostitutas que ficavam andando pelas ruas, e havia práticas também de prostituição no templo de Afrodite. E por ser uma cidade portuária, atraía muitos navios, muitos navegadores, e muitas coisas que aconteciam nessa cidade estava adentrando a igreja, estava influenciando a igreja. E o apóstolo Paulo, então, ele escreve para corrigir esses problemas, desde litígio de casamento e outras coisas mais, né? E Paulo trata disso com muita seriedade, com muito amor, com muita sabedoria. Paulo, ele trata desses problemas. Um dos maiores problemas que ela tinha era o orgulho. Eles se vangloriavam de ter o conhecimento, por ser grego e ter todo o conhecimento. Paulo, em uma das passagens, ele diz assim: olha, quando eu fui até vocês, eu não fui, vamos assim dizer, traduzindo aqui para a gente entender melhor, eu falei pelo Espírito de Deus, e não em sabedoria humana. Então Paulo, ele tenta mostrar para eles que existem coisas que está acima da sabedoria, que está acima do conhecimento, que está acima de tudo aquilo que eles estavam vivendo naquela época, e trazendo muitos problemas para a igreja. O capítulo de número 13 é o caminho de Deus para uma igreja problemática. Todo esse capítulo de número 13 é o caminho para a nossa igreja, para a nossa vida. E aí então Paulo escreve, e algumas coisas eu gostaria de discutir com vocês, de compartilhar com vocês algumas coisas que Deus colocou no meu coração. A Bíblia, na tradução Almeida, corrigida e atualizada, ela vai trazer uma versão talvez mais antiga da forma em que Paulo, ele inicia o capítulo de número 13 no versículo de número 1. Aqui na NVT ele vai falar: se eu falasse a língua dos homens. Na outra tradução, e eu prefiro a tradução mais antiga, vai dizer assim: ainda que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos. Aqui é algo muito interessante, que Paulo, ele usa uma hipérbole. O que é uma hipérbole? Hipérbole é uma figura de linguagem que dá uma grandeza naquilo que ele quer expressar.
Então ele coloca assim: ainda que eu fale a língua dos homens. Essa língua dos homens, também muito mal compreendida no meio do povo de Deus, está se referindo a idioma dos povos. Tá? Está se referindo a idioma dos povos. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando fala da descida do Espírito Santo, tá? Nós vamos observar lá que foi descido sobre ele línguas estranhas, repartidas, diz a palavra, algumas das traduções, e os que estavam ali, estavam ouvindo na língua deles. Existiam pessoas de vários lugares, de vários países, de toda a região, só que eles ouviam na língua deles. Os irmãos estão me entendendo? Tudo que eles falavam, eles entendiam na língua dele. E às vezes é muito mal compreendida nos dias de hoje. Deixa eu ver, coloca para mim, por favor, Júlia, o capítulo 2 de Atos. Vamos ver como é que está nessa versão NVT. Lá no versículo de número 11, se eu não estiver enganado. Não. 2:11. Lá. Tanto os judeus como os convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós ouvimos essas pessoas falarem em nossa própria língua. Ou seja, naquele dia foi derramado sobre eles e eles começavam a falar. Então todos que estavam ali, por exemplo, o árabe ouvia falar em árabe, o turco ouvia falar em turco. Os irmãos estão me entendendo? Então essa língua que Paulo fala, esse exagero que Paulo coloca aqui, ainda que eu fale a língua dos homens, ele está falando ainda que eu falasse todas as línguas ditas no mundo, que praticamente eu acho que é impossível uma pessoa falar todos os dialetos, todos. Então Paulo, ele usa uma hipérbole, ele coloca algo acima, ainda que eu falasse. Eu até hoje nunca vi ninguém falar todos os idiomas do mundo inteiro, todos. Até hoje eu nunca vi. Então aí Paulo pega e coloca, ainda que eu falasse a língua dos homens, e aí ele coloca, e dos anjos. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, algo sobrenatural, ele vai mais acima ainda. Imagina, se nós não conhecemos, se nós não conseguimos falar a língua dos homens, imagina a língua dos anjos, que nós não temos acesso, que nós não sabemos como é. E Paulo então coloca, mesmo que eu falasse isso, né? Se não estivesse amor, de nada seria. É interessante essa questão de dom de línguas que Paulo ensina aqui. Eu conheço 2 pessoas só que recebeu de Deus, tá? Que recebeu de Deus, não dom de línguas, mas o dom da língua do país dele. O primeiro foi o Alex, que está na África hoje. E antes de ir para a África, eu conheci ele no Oriente Médio. Mas antes dele ir para o Oriente Médio, ele trabalhou na África. E na África, muitos países da África falam o francês. E ele tinha muita dificuldade de aprender o francês. Ele orou ao Senhor e o Senhor deu então o francês para ele. Ele aprendeu fácil e fala muito bem. Hoje ele está novamente no Togo, está trabalhando na África, mas no Togo, precisamente no Togo, e ele fala francês também, né? Lá também fala o francês. A outra pessoa é o Noros, que é do Kirguistão, que veio para o Brasil. A igreja lá do Tadiquistão mandou o Noros como missionário para trabalhar na Amazônia, né? E
E eles deram um prazo para ele: olha, você vai ficar, você vai aprender o idioma, você vai aprender a cultura, tá? E você vai ficar por um período lá, até a gente trazer você de volta para cá. E eu lembro que ele estava contando para a gente que ele tinha muita dificuldade, ele não conseguia aprender o português de jeito nenhum, mas de jeito nenhum. E foi vencendo o prazo dele para ele voltar, e ele não conseguia aprender o português. E ele conta que os outros missionários ainda brincavam, né, faziam chacotas com ele, falava determinadas coisas em português, ele falava e eles ficavam depois, como diz o pessoal aí fora, ficava zoando ele. E aí estava quase próximo para ele voltar para o país dele, e ele não conseguia fazer, ele não conseguia aprender o português. A igreja, a direção da igreja no Tajiquistão falou assim: olha, como você não aprendeu ainda o idioma, a gente vai te trazer de volta para cá, porque não tem condição de você ficar aí e não aprender o português. E ele conta para a gente que ele chorou muito, que ele orou muito à noite, conversou muito com Deus, falou muito com o Senhor, derramou na presença de Deus, falou: Senhor, eu preciso de aprender o idioma, senão eles vão me levar embora, eu quero ficar aqui, eu quero trabalhar, eu quero aprender a cultura. E o Senhor então deu o português para ele, e ele fala tão bem português, que ele fala melhor do que a gente, muito melhor. Porque eu lembro que nós chegamos em São Petersburgo, e ele foi receber a gente em 2018. Quando nós chegamos, né, nós fomos de trem da Finlândia até São Petersburgo, na Rússia. Quando nós chegamos, né, nós estávamos andando assim, esperando. De repente o Norus gritou: Edson, tudo bom? Aí o pastor Joel olhou e falou assim, olhou e falou assim: ele é português? Aí o Edson falou assim: é uma longa história, depois eu te conto. Gente, o português dele é perfeito. Ele não tem, como você fala com ele como se ele fosse realmente do Brasil mesmo. Ele fala muito perfeito, muito perfeito. E ele então, ele atribui isso ao dom que Deus deu para ele aprender o português. Então Paulo, ele coloca: ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, e não tivesse amor, seria como um sino ou como um símbolo que retine. Seria algo morto, algo oco, algo sem finalidade, sem nada, não seria nada. Depois ele segue dizendo, versículo de número 2: se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus, e tivesse todo o conhecimento, e tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Então, aqui o que ele coloca? Ele coloca assim: ainda que eu tivesse o dom de profecias, ainda que Deus me revelasse as coisas para eu profetizar, ainda que eu fizesse isso, ainda que eu conhecesse o mistério de Deus. Quem somos nós para conhecer os mistérios de Deus, os pensamentos de Deus? Nós não conhecemos Deus, nós não sabemos quem é Ele até hoje, nós não conhecemos os seus mistérios, nós não conhecemos o seu poder, aquilo que Ele tem, que Ele pode fazer, nós não conhecemos. Mas Paulo, ele usando dessa hipérbole, ele coloca assim: ainda que eu conheça, que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu conheça os mistérios, coisas ocultas de Deus, ainda que eu conheça, que eu tenha todo o conhecimento, que aqui essa ciência, esse conhecimento é traduzido como gnose, esse conhecimento todo, se eu não tivesse amor, de nada valeria. Ele ainda coloca assim: ainda que eu tenha fé, ainda que eu tenha tamanha fé. Essa fé que ele está dizendo aqui não é a fé salvífica, não é. É aquela fé mesmo que Jesus fala em Mateus 17:20, de transportar o monte de um lado para o outro. Quem viu? Qual de nós vimos uma pessoa tirar um monte e levar para o outro? Nem os apóstolos, nem na época dos apóstolos, ninguém fez isso. E Paulo então usa: ainda que eu consiga fazer isso,
Os irmãos estão me entendendo? Ainda que eu consiga fazer isso, se eu não tiver amor, de nada vale. Paulo está colocando para a igreja: olha, o conhecimento de vocês, o orgulho de vocês, a sabedoria que vocês têm, tudo que vocês têm, para mim não vale nada. Para mim não vale nada. O que importa é o amor. Ele estava tentando passar para eles que tudo que eles tinham era uma coisa transitória, coisas passageiras. E hoje nós estávamos lá em casa, e nós estávamos conversando acerca da palavra. Tem muita gente correndo atrás de coisa transitória e passageira. Tem muita gente correndo atrás dessas coisas e não está buscando o que é eterno. Tem muita gente, isso causa uma tristeza muito grande na gente, principalmente nos pastores. Muita gente correndo atrás de coisas que vai ficar, porque Paulo deixou muito bem, nós vamos chegar lá, aquilo que vai permanecer e aquilo que vai ficar. E ele diz: ainda que eu faça isso, ainda que eu consiga fazer isso, eu nada seria. Depois ele usa: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres. Isso é possível? É possível. Sim ou não? É possível. É possível que uma pessoa pega todos os seus bens, tudo que ele tem, e fala assim: não, hoje eu vou fazer um ato de generosidade, eu vou doar isso tudo para os pobres. Que eu acredito que não vai acontecer isso. Mas isso pode acontecer. Mas ainda que isso venha acontecer, ainda que você fale assim: não, eu vou pegar tudo que eu tenho, eu vou vender tudo e eu vou dar tudo para os pobres. Se você não tiver amor, não adianta. É perda de tempo. É perda de tempo. E ele segue dizendo: ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, ainda que você faça um sacrifício, um martírio, não, eu vou me martirizar, eu vou entregar o meu corpo agora para ser queimado, ainda que eu faça isso, se eu não tiver amor, de nada vale. De nada vale. E depois, do versículo 4 até o versículo 7, ele começa a falar o que o amor é. Aí ele adentra o amor. Primeiro ele coloca todas essas condições daquilo que eu posso fazer, tudo aquilo que eu poderia fazer. Agora ele entra na questão do amor, o que o amor é. E aqui do versículo 4 até o versículo 7, nós podemos entender aqui que só o amor pode vencer. Só o amor. E ele diz que o amor, ele é paciente e é bondoso. O amor, ele é paciente. Virtude de quem faz suportar algo sem perder a calma. Coisa difícil nos nossos dias. Coisa difícil nos nossos dias. E é interessante, eu não sei na sua Bíblia como que está, na minha não está, mas eu acredito que algumas Bíblias, logo no capítulo de número 13, tem aqueles em negrito, aquela palavra em negrito. Talvez a sua vai estar escrito o dom do amor, dom supremo do amor. Não sei se a sua está assim, mas a maioria vem assim. Engraçado que o dom, o amor não é dom. O amor não é dom. Dom é a concessão que Deus dá. Dá ou não dá? Então, o amor não é o dom. O amor é fruto. E está lá em Gálatas 5:22 o primeiro. Se você for lá em Gálatas 5:22, você vai ver que o primeiro é o amor. O primeiro fruto que Paulo menciona aos Gálatas é o amor. Ou seja, nós preocupamos em correr atrás de muitas coisas. Nós queremos correr atrás de conhecimento, nós queremos aprender mais, conhecer mais, nós queremos fazer muitas coisas.
Mas nós não atentamos para esses detalhes. Que eu posso fazer muita coisa na casa de Deus. Eu posso fazer de tudo na casa de Deus. Eu posso ser aquela pessoa que tem um conhecimento maravilhoso, que eu começo a falar, as pessoas ficam até boquiabertas, de tanto conhecimento. Mas e o fruto? Tem? Será que tem o fruto do amor? Que é isso que nós temos que produzir na nossa vida, no nosso dia a dia? E essas coisas muitas vezes passa desapercebido. Ah não, capítulo 13, não, isso aí Paulo está falando amor, mas não tem nada a ver não. Não, tem sim, ele está tratando de um assunto do capítulo 12. Ele começa a falar, discorrer acerca dos dons, ensinando eles acerca dos dons. Quando ele chega lá no versículo de número 31 do capítulo 12, ele vai falar assim: agora eu passo a ensinar um caminho mais excelente. Ele discorre todo o ensinamento, instruindo a igreja acerca dos dons. Quando ele chega no 31, ele fala: agora eu passo a ensinar um caminho mais excelente. Ou seja, todos os dons, tudo aquilo que ele estava falando, existe um caminho mais excelente. Existe algo que é mais importante, que é o caminho do amor, que é o caminho que nós temos que seguir, é o caminho que eu tenho que andar, é o caminho que você tem que andar. Senão, se nós não fizermos assim, nós estamos perdendo nosso tempo. Nós temos que procurar esse caminho. E esse caminho, Paulo diz que ele é excelente. Olha, eu sou lá de trás. Eu fui muito tempo numa igreja pentecostal, e pentecostal mesmo. E o que mais tinha era busca de dons. Nunca vi coisa igual. Eu já vi pessoas disputar cargo na igreja. Eu preciso de chegar ao presbitério, e depois do presbitério já é pastor. Eu já vi gente disputando cargo. Eu já vi gente disputando cargo no grupo de louvor. Eu já vi gente disputando tudo quanto é coisa no meio da igreja. Mas o principal, a gente não vê. A gente não vê. Esse fruto a gente não vê. Qual de vocês já viu talvez alguém trazer alguém na frente e falar: olha, essa pessoa aqui é uma pessoa que não foi ao terceiro céu, que não conhece a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, que não conhece tudo de teologia, que não profetiza nada, mas ele tem um amor que eu vou te falar. A gente não vê isso. Vocês percebem? A questão da igreja, a condição da igreja, e a gente não vê muito diferente nos dias de hoje não. Paulo, ele enfrenta um problema na igreja, onde o povo estava disputando um com o outro. E o que é mais triste, eu acho, para Paulo, é lá no capítulo de número 2, se eu não estiver enganado, quando Paulo começa a falar acerca dos grupos: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou... Sabe aquela disputa, sabe aquela coisa, aquela preferência? Tem também. E tem nos dias de hoje. Tem. Por incrível que pareça, tem nos dias de hoje. Não, o pastor Vanderlei vai pregar? Ixi, então eu vou no primeiro culto. Ah, fulano vai pregar? Ixi, eu não vou não. Eu vou ficar em casa. A gente tem que aprender muito. A gente tem que aprender muito. A gente sabe muito pouco. Muito pouco. Então Paulo, ele começa a dizer que o amor, ele é paciente, que o amor, ele é bondoso, ele é bom. E quem ama não é ciumento, não é orgulhoso, não julga ninguém melhor do que o outro.
Ele não faz isso, ou não pensa isso. Era o problema deles, um se julgava melhor do que o outro. Eles respeitam a condição do outro, não é vaidoso. Ele não se preocupa só com ele não é individualista, não é egoísta. O egoísmo tem tomado conta do coração do homem nos dias de hoje. É difícil a gente falar isso, mas tem que ser falado, irmãos. A gente está vivendo dias que o cristianismo está ficando longe da realidade, da essência dele. Está ficando longe. Hoje, se tem uma rodinha de crítica, eu estou nela. Se tem alguém que não gosta do outro, eu estou apoiando. Esse não é o caminho correto, isso não é cristianismo. Lembra que nós falamos semana passada, está sendo ensinado aqui acerca da santificação. Quanto mais eu me santifico, mais eu estou parecido com Deus. E como que nós vamos olhar no espelho e ver se nós estamos parecidos com Deus mesmo, se eu não gosto da pessoa, eu não suporto ouvir a pessoa. Nossa, essa pessoa, eu não suporto ouvir ela. Que cristianismo é esse? Que cristianismo é esse? O que nós estamos representando lá fora? Se essas coisas estão dentro de nós e ela está aflorando cada dia mais. O amor, ele não conduz de uma forma inconveniente, ele não busca os seus interesses. Tinha pessoa ali levando o outro na justiça, buscando os seus interesses. O que importa para mim é o meu interesse, é aquilo que eu preciso, é aquilo que eu quero. O irmão, o problema dele, como diz as minhas filhas lá em casa, ele que lute. Essa era a realidade da igreja. Agora, será que nós não estamos vivendo algumas coisas hoje no meio do povo de Deus? Será que nós não estamos nessas condições? Tendo preferência dentro da igreja? Não podendo suportar o outro? Acho que em Efésios 4:2 fala que nós temos que suportar um ao outro. E suportar um ao outro, segundo o que o próprio pastor Carlos nós estávamos falando lá em casa, que eu acho que o contexto é o mesmo, é você carregar o teu irmão no colo, sim. É suportar mesmo. Ele não se ressente do mal, ele não é rancoroso. Ele não é rancoroso. Gente, basta olhar para Jesus e o ministério dele, o que ele foi. Ah, pastor, mas Jesus foi... Não, nós somos seguidores dele, nós somos discípulos dele. Nós temos o Espírito Santo em nossa vida que nos ajuda. Que nos ajuda. Nós temos a palavra que nos instrui. Tem gente rancoroso. E como diz lá em Hebreus, tem que tomar cuidado para você não virar uma raiz. Porque se isso enraizar e virar uma amargura, pronto, aí acabou. Aí para tirar de dentro de você vai ser só Jesus, e só a graça, e não vai ser fácil. Tem muita gente que tá longe de Deus, saiu da igreja por conta desses problemas dentro da igreja, por atitude de pessoas imaturas, pessoas que feriram o outro, pessoas que machucaram o outro, porque o outro não tinha uma vida cristã digna, ele não professava uma fé realmente verdadeira,
E tem pessoas que estão lá fora, machucada, sofrendo, porque alguém trouxe um certo prejuízo para ela. E se não é a graça de Deus, se não é o Espírito de Deus fazer uma limpeza, limpar essa pessoa e trazer ela de volta, ela se perde. Então tem muitas pessoas egoístas. O amor não se alegra com a injustiça. Ele é justo. Ele é justo. Ele não fica feliz quando alguém errou. Ele não fica contente quando alguém errou. Aconteceu fulano, coisa boa, problema dele, sabe? Não, ele se entristece, porque ele faz parte do corpo de Cristo, ele é membro do corpo de Cristo. E Paulo ensina que no corpo nós somos os membros, e quando um membro sofre, todo o corpo sofre. Quem tem amor, quando o irmão está sofrendo, todos nós estamos sofrendo e padecendo, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo. E quando Paulo fala da questão da importância do membro no corpo de Cristo, ele usa a parte do corpo humano. Um membro precisa de outro, nós dependemos um do outro. Uma mão depende da outra. Vai lavar a mão sozinho, vê se você consegue. Se fica bem lavada, ela depende da outra. E é por aí vai. A dependência, nós dependemos um do outro. Eu preciso de vocês. Vocês precisam de mim. Assim nós vamos caminhando, com as nossas falhas sim, com as nossas dificuldades sim, mas nós vamos caminhando. Até o Senhor Jesus voltar, nós vamos lutando. Mas eu preciso do meu irmão, você precisa. O amor, ele tudo sofre. Ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. O amor não desiste nunca. Deus desistiu de você? Sim ou não? É esse amor que Paulo está ensinando. Cristo não desistiu de mim. Cristo não desistiu de você. E nós desistimos das pessoas. Ele é insistente. Ele é persistente, ele é perseverante. O amor é tudo isso. O amor insiste, o amor persevera. O amor persevera. É isso que Paulo estava tentando ensinar para a igreja. Olha, o amor, ele persevera. O amor suporta. Depois do versículo de número 8 até o versículo de número 13, ele vai falar que só o amor permanece. Ele vai falar que só o amor permanece. Ele diz assim no versículo de número 8: o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, conhecimento, passará. Ou seja, tudo aquilo que eles estavam buscando, que eles achavam que era importante para eles, falou, tudo isso daí vai passar, mas o amor, ele vai permanecer. O amor, ele vai permanecer. O amor, ele é eterno. Existem mensagens espirituais que vai passar. Elas durarão muito pouco. O conhecimento, por mais que eu conheça, por mais que eu busque o conhecimento, um dia isso vai acabar, porque eu vou estar com aquele que é
conhecedor de todas as coisas, o nosso ser supremo. Nós não vamos precisar lá de conhecimento, porque nós já estamos com Ele. O amor vai permanecer. Ele fala que o nosso conhecimento hoje é muito incompleto. Nós achamos que sabemos, né? Nós achamos que sabemos, mas a gente não conhece. Nós conhecemos muito pouco. Por mais que nós estudemos a palavra, por mais que nós tentamos entender, vai ser sempre incompleto. Porque completo é só lá no céu, pleno é só lá no céu. Aqui nós vivemos incompletos de todas as formas. Mas um dia aquele que é completo haverá de vir, e nós seremos plenamente completo como Ele é. Quando ele fala no versículo de número 12 acerca do espelho, que eles olham no espelho e não conseguem ver, os espelhos naquela época não era como os de hoje, que você vê tudo muito bem. Não, eram placas de metal, e a pessoa não conseguia ver ele direito, perfeito. Paulo usa essa ilustração. Mas quando vier aquele que é perfeito, Cristo é perfeito, nós somos imperfeitos, nós somos cheios de falhas, nós erramos a todo momento, não tem ninguém melhor do que nós somos imperfeitos. Às vezes nós julgamos as pessoas olhando para a nossa condição. Não, eu estou na igreja, eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou fazendo isso, mas fulano, ele não faz nada. Nós estamos como aquele fariseu. Eu? Faço tudo. Oro, jejuo. Esse aí, mas esse aí está, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou falho. Às vezes nós estamos assim, como os fariseus da época, nos julgando melhor do que o outro. Dos maiores problemas de Jesus na época foi quem? Os fariseus, que se julgavam melhores do que os outros. Nós não somos melhores do que ninguém. Mas se nós entrarmos por esse caminho, nós estamos no caminho certo, nós estamos no caminho correto, e nós vamos aprender muito com isso, quando isso começar a aflorar dentro de nós. Quando nós começarmos a olhar as coisas da maneira que Deus vê, e não da maneira que nós vemos. Porque nós somos imperfeitos. Versículo de número 13, ele diz assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Essas três. Porém, a maior deles é o amor. Resumindo tudo aquilo que eles buscavam, tudo aquilo que eles estavam correndo, o maior é o amor. Amém? Nos coloquemos de pé. Quando eu falo que é um dos maiores desafios do apóstolo Paulo, é um dos maiores desafios para nós também falarmos, né? E quando eu disse para vocês que ele para do versículo 12, tratando dos dons, ele retorna novamente no capítulo 14, falando dos dons, ele já inicia o versículo de número 14 dizendo assim, que o amor seja o seu maior objetivo. Nós temos muito que aprender. Nós temos muita gente sábia. Nós temos muita gente que prega maravilhosamente bem. Mas uma coisa nós precisamos de ser. Precisamos de ser mais criteriosos nessas questões. Será que realmente tem amor? Será que realmente vive um cristianismo como Cristo nos ensinou? E é isso que importa.
Cristo, ele nos ensinou durante o tempo que ele estava aqui. Ele foi exemplo para todos nós. O Senhor me traz à mente aquela passagem que Cristo foi chamado para orar numa casa em que a menina tinha falecido, e no meio do caminho tinha uma mulher que 35 anos ela estava com um problema que os médicos já tinham desenganado ela. E essa mulher, ela só pensou. Ela sabia que ele estava passando, e ela só pensou: se eu somente tocar nas vestes dele, eu vou receber a minha cura que eu estou aguardando há 30 e tantos anos. E diz a Bíblia que Jesus passou e alguém tocou, porque a única coisa que ela conseguia, porque a multidão era muito grande, ela só conseguia tocar. E o Senhor Jesus para no meio da multidão. E muitos que estavam ali, às vezes nós fazemos a mesma coisa. Para quê? Vamos, toca a vida, larga para lá. Não. Grande amor de Deus brotou dentro dele muito forte. Impulsionou ele muito forte. E ele voltou. Alguém me tocou. Às vezes nós estamos vendo a multidão, nós estamos no meio da multidão. E o Senhor, Ele quer fazer a obra na vida daquela pessoa. E nós estamos, não, toca, vamos embora, nós temos mais o que fazer. Eu tenho muita coisa para fazer, eu preciso fazer isso, correr atrás daquilo, eu preciso. Não. Cristo, Ele tinha prioridade. E nós muitas vezes não temos prioridade. A nossa prioridade é a nossa vida. A prioridade é a nossa família. Não que a sua família não seja prioridade, ela é prioridade. Mas a obra de Deus, ela está em primeiro lugar. Ela está em primeiro lugar. Se um dia, irmãos, eu falo isso diante de Deus, se um dia a minha família me pressionar e falar: a partir de hoje eu não quero mais que o senhor pastoreie a igreja, nem cuide de ninguém, sabe o que eu vou fazer? Senhor, me leva, porque é melhor estar contigo do que não cumprir com os teus propósitos nessa terra. Ainda que eu tenha que enfrentar a minha família, ainda que eu tenha que enfrentar os meus pais, meus irmãos, amigos, eu não deixarei de cumprir aquilo que Deus me atribuiu fazer. Para Cristo, a obra do Pai era a prioridade. Que a obra de Deus seja prioridade na sua vida. Que o amor de Deus possa cada dia crescer mais dentro de você. E que você seja um autêntico cristão. E que você deixe esse amor fluir dentro de você. Porque quando esse amor começar a fluir dentro de você, você vai olhar diferente, pensar diferente e agir diferente. E é dessa maneira que Deus quer que nós sejamos.